Agora foi. Glória a Deus, queridos. Quero convidar você a abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Segunda carta a Timóteo. Conhece esse texto? Sabe quem escreveu essa carta? Tem muita carta de Paulo que é uma carta pessoal, né? Para Timóteo é uma delas. Texto que muitos de nós sabemos de cor. Segundo Timóteo 4,7. Amém? Combati. Algumas traduções, completei a carreira. Então vamos falar com pressão, querido, esse texto, porque esse texto é um discurso final na carta de Paulo. 1, 3, hein? 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira da fé. Aleluia. Essa é a mensagem que eu desejo ter no final da minha jornada na terra. Eu espero que essa seja seu desejo também. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos e Te agradecemos por Sua maravilhosa graça, por Seu amor e por Sua misericórdia, Senhor. E eu Te peço piedade, perdão, misericórdia para ministrar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, segundo falou comigo, e que o ponto e a vírgula, que a produção humana, Senhor, seja aniquilada, destroçada na autoridade do nome de Jesus. Que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja Ele exaltado, elevado, glorificado para todo sempre. Que a Sua palavra, Senhor, seja rema, para que a Sua virtude se manifeste na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, dando um glória a Deus. Glória a Deus. Segundo os estudiosos, esse é o último texto, a última carta que Paulo escreve. É muito importante a gente falar acerca disso, porque essa é a última carta. Paulo não escreve mais nada depois disso. São as últimas mensagens de Paulo. Você pode repetir em nome de Jesus? Últimas mensagens de Paulo. Últimas mensagens de Paulo. E essas últimas mensagens, ela ocorre nos últimos dias de vida de Paulo. E nos últimos dias de vida, porque ele sabia que eram os últimos dias de vida. Não é uma pessoa que foi surpreendida no dia seguinte ou na semana seguinte de que seria executado, decapitado em Roma. Mas Paulo sabia que era a última mensagem. Era a última mensagem nos últimos dias. Poderia você repetir, por favor? Última mensagem nos últimos dias. Última mensagem nos últimos dias. E onde ele escreveu a última mensagem dos últimos dias de vida dele? Qual local Paulo escreveu? Na prisão. Então Paulo está aprisionado nos seus últimos dias, e quando ele escreve uma mensagem, ele diz o que? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu gostaria muito que você visualizasse esse ambiente, um ambiente de última mensagem, do que sai do coração de Paulo, do que sai da alma de Paulo, num lugar tão difícil que é uma prisão. E a gente não fala da prisão de hoje, que é um lugar muito difícil, mas a gente está falando de uma prisão muito pior, muito inferior, de desafios de saúde, que estava ali. Então Paulo, diante do caos ao seu redor, diante de olhar para frente e falar assim: eu não saio daqui vivo, daqui a pouco eu estou morrendo, ele pega e retira do seu fundo essa mensagem: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, amados? Amém. Eu posso dizer que essa é a última
pregação de Paulo. Essa é a última mensagem de Paulo. Essa é a última pregação. Esse é o último púlpito que Paulo prega, se declarando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a gente, se for falar sobre pregação, diz o texto em Eclesiastes, não precisa abrir, 12:8, quando no capítulo 1, o autor deste livro, o rei Salomão, filho de Davi, escreve dizendo que ele é o pregador. Eu sou o pregador. Ele começa assim, e ele começa a dizer assim: vaidade de vaidade. E agora no final do capítulo, do livro, ele, no verso 8, diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então eu quero muito compartilhar com você esses dois perfis, para Deus construir a mensagem dessa noite. Assim como Paulo, esse último capítulo é a última mensagem do rei Salomão no final de sua vida. São os últimos textos, a última pregação de Salomão. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Só que aqui não é com um conteúdo. Salomão está cercado de quê? De bens, de patrimônio, de honra. Salomão está livre, mas por dentro Salomão está se lamentando, porque ele não teve uma vida como deveria ter. Ele não temeu a Deus como deveria temer. Ele não viveu a intensidade para Deus como deveria. Ele precipita, cai em maldição. Ele perde o controle. E ele está ali agora escrevendo com um caráter de: as gerações futuras, tomem cuidado. As gerações futuras, não deixem levar pela vaidade, porque vocês sairão do caminho. Olha o ambiente, enquanto Paulo está aprisionado, sabe que vai morrer, sabe que não tem mais jeito. Paulo faz uma declaração de alívio, de alegria, de satisfação. Enquanto aqui o rei Salomão, um cara que nunca levou um açoite, nunca soube o que é uma pedrada, nunca levou uma humilhação, uma cusparada, ele está dizendo: olha, é vaidade em cima de vaidade. Ele está dizendo: fujam disso, porque eu não consegui fugir. Ele está deixando um conselho. Quantas pessoas, meus avós, pais: olha, não faça isso, eu quebrei a cara. Isso é o que Salomão está dizendo. Não dê vazão à vaidade. Olha que ambiente diferente. Enquanto o cara está num ambiente de riqueza, de poder, ele escreve sobre vaidade, arrependido do que ele não fez. Enquanto Paulo está dizendo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O cara está rasgado, o cara está ardido nas costas, o cara está descalço, o cara está com as unhas quebradas, o cara está com o cabelo desfeito, com a barba por fazer, o cara está todo sujo, e ele está dizendo, essa mensagem sai de dentro dele: combati um bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, completei a fé, guardei a fé. Amém ou não? E ainda Salomão continua no verso 11, assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse que me dá respaldo. Isso é base para a pregação, tá, querido? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Então justifica o que Salomão falou no texto de vaidade. Olha, lembra-te do teu Criador a todo momento, porque eu não lembrei. Amém, queridos? E eu gostaria de falar com vocês sobre essas duas mensagens. Essas duas mensagens são mensagens finais. Mensagens finais de Paulo, mensagens finais de Salomão. Qual é a melhor mensagem? De Paulo ou de Salomão? De Paulo. Por quê? Porque Paulo é Paulo. Porque Paulo é Paulo. Se você for falar por quê, a gente vai ficar aqui uma hora falando do porquê. Agora, qual é o ambiente? Qual é o melhor ambiente? O de Salomão ou de Paulo? Mas será possível no ambiente de Salomão extrair uma mensagem de Paulo? É isso que a gente vai aprender nessa noite. Ambos pregam, são pregadores, ambos pregam suas mensagens essas que estão dentro de si.
Mensagens essas que são retiradas de dentro de si. A mensagem de Paulo é linda: combati, guardei a carreira, completei a carreira. Então, a mensagem de hoje começa com uma pergunta: qual a sua mensagem final? Qual a sua mensagem final? Você pode perguntar isso para você mesmo: qual é a minha mensagem final? E uma outra pergunta: onde está o final? Onde está o final? Mas para eu responder essa pergunta, nós vamos abrir o entendimento para você responder melhor. Amém? Ainda não. Você está doido para mim falar agora? Ainda não. Veja, a gente precisa entender o que é uma vida de oferta e uma vida de recebimento. Você pode repetir, por favor? Oferta ou recebimento? Que tipo de vida nós estamos tendo? Se de oferta ou se de recebimento? Que a partir desse conceito a gente vai entender as perguntas que eu acabei de fazer para você. Então vamos lá. Hebreus 11:1 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém ou não? Amém. Então veja, quando a gente lê esse texto, a gente lê na perspectiva do escritor, que possivelmente era Paulo. Mas a gente precisa observar que a perspectiva do escritor, do pregador, é a visão dele. Ele não está falando de fé fora, mas ele está falando de fé dentro. Ele não está falando de uma fé que você tem que ter para você enxergar, mas uma fé que você tem que produzir. Não é uma fé que eu recebo, mas é uma fé que eu dou, que eu gero. É algo que vem de dentro, como a última mensagem de Paulo. Pastor, mas lá em Efésios diz que fé é dom de Deus. É, exatamente, vem de dentro. É o Espírito Santo que vai gerar isso, se nós permitirmos gerar. Amém, amados? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a fé, ela transforma e não deforma. Eu vou repetir: ela transforma e não deforma. Então a fé dentro de mim, ela gera transformação. Aonde? Em mim. E quando eu libero a última mensagem, o que vai acontecer? Transformação ao meu redor. Então a fé vai transformar em mim, aqui dentro, primeiro, e depois externamente, como aconteceu com Paulo. Veja, a fé fora de mim, ela deforma e não transforma. Porque a fé fora de mim é: se Deus fizer, eu cumpro. Se Deus agir, eu estou aguardando, eu estou vendo, eu estou pedindo à igreja para orar por mim, eu estou aguardando Deus fazer. E não é uma fé de fora, porque isso deforma um processo de relacionamento. O processo de relacionamento, ele transforma. Então tem que ser algo que venha de dentro. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então fé não é condição de receber, mas é condição de oferecer. Eu vou repetir para você: fé não é condição de receber, mas é condição de oferecer. Amém, irmãos? Então a fé não garante recebimentos, mas é a garantia de nunca parar de oferecer. Enquanto eu tiver fé, eu não vou parar de oferecer a minha vida como sacrifício vivo para Cristo. Enquanto eu tiver fé, eu não vou apostatar de Cristo na minha vida. Enquanto eu tiver fé, o Espírito de Deus é o controlador, é Ele o transformador, é Ele quem comanda a minha vida. Amém, amados? Tá certo. Segundo aspecto desse conceito: os olhos bons mudam a perspectiva. Eu não faço para receber. Por quê, pastor? Porque eu já recebi. Eu preciso ter um entendimento da graça. Eu já recebi.
Eu já recebi Cristo, eu já recebi o sacrifício de Cristo. Cristo já pavimentou todos os meus caminhos. Cristo já escreveu meu nome no livro da vida. Eu preciso seguir ofertando a Cristo. Eu não preciso orar pela cura. Eu preciso agradecer porque eu já fui curado. Enquanto o meu aspecto físico não apresenta cura, mas a minha alma já declara cura. É fé de dentro para fora. Amém, amados? Então, ciente disso, cada oferta da minha vida, cada oferta que eu der, é uma transformação que vai acontecer. Quem está entendendo pode dizer um amém? Amém. Agora, se eu ficar na expectativa de receber, o que vai acontecer? Uma deformidade da minha fé. Por que o irmão recebe e eu não recebo? Por que eu estou na igreja há tanto tempo e nada acontece, e o irmão acabou de chegar e as coisas estão acontecendo? Porque na minha vida nunca dá certo e a vida do irmão tudo dá certo? Porque na verdade há uma deformidade da fé, há uma deformidade do entendimento. É porque o irmão de repente está recebendo porque ele não pede, ele apenas oferta. Enquanto o irmão que está criticando e não recebe, ele está pedindo só para receber. Então você entende, amado? Quando Jesus fala assim, não recebes porque pedis mal, é porque a gente não pede, é porque a gente não oferta, a gente pede. Então a partir do momento que a gente entende que já tem, eu vou em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, amém? Amém. Conceito dado, amém? Amém? Então qual é a sua mensagem final diante disso? É uma mensagem transformadora ou deformadora? Qual é a sua mensagem? Transformadora ou deformadora? Eu vou explicar um pouco. E aí a gente vai. Qual fé você aplica na sua vida? A fé de oferecer como sacrifício vivo ou a fé de pedir, pedir, pedir? Vamos mais à frente. E onde está o seu final? Onde é que está o seu final? Pergunta para mim, Ciara. Onde está o meu final, pastor? Atenção para a voz da Ciara. Tão baixinha, né? Tão leve a voz. Onde está o nosso final? O final está no final da nossa vida, no final dos anos, no final dos meses, nos finais de semana, no final dos dias, nos finais da manhã, nos finais da tarde, nos finais da noite, no final de uma conversa, no final de uma situação. O que é isso? O que eu quero dizer é, quando algo te surpreende, quando algo ocorre na tua vida, quando algo te provoca, qual a mensagem sai de dentro de você? Qual é a mensagem que sai? Uma mensagem de transformação ou uma mensagem de deformação? Quando alguém te agride, quando alguém te ofende, quando alguém te persegue, quando alguém faz o que você não quer que faça, quando alguém pisa em você, quando alguém te humilha, quando alguém te açoita, quando alguém te bate, quando alguém te ataca, qual a mensagem sai de dentro de você? A gente está falando de Paulo, alguém que está açoitando Paulo, batendo em Paulo, cuspindo Paulo, e Paulo está dizendo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o aspecto. Sabe aquele momento da explosão? Esse é o momento final. Aquele momento. Será que sai um palavrão ou se sai uma glória a Deus? Será que sai uma palavra de maldição da nossa boca ou sai uma palavra de bênção da nossa boca? Será que que sai da nossa boca uma mensagem de murmuração ou uma mensagem de louvor a Deus? Esse aspecto, Deus falando isso comigo. Pastor, o senhor está mandando direto para mim? Não, eu estou mandando direto para mim. O que eu estou pregando, o que aconteceu comigo essa semana. É Deus falando assim: o que tem dentro de você te transforma ou te deforma? A mensagem que você revela pode deformar a tua vida, o teu ambiente, ou pode transformar o teu ambiente. Quem está entendendo? Qual mensagem carregamos dentro de nós? Qual a mensagem carregamos dentro de nós?
Então vamos falar um pouquinho desses finais de Paulo. O texto não precisa abrir, eu vou ler para você. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 2 Coríntios 12. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo está descrevendo os finais. Quantas vezes Paulo achou que era o final? Quantas vezes era a resposta que Paulo precisava dar àquela situação? E Paulo dava a mensagem assertiva, dava a mensagem de dentro, a mensagem de transformação, de ressignificação. Paulo está dizendo aqui: tive muita oportunidade de desistir, tive muita oportunidade de parar, tive muita oportunidade de praguejar. Estava tudo tão bem quando eu matava os crentes, estava tudo tão bem quando eu perseguia Pedro. Podia ter ficado cego e levado a minha vida, não deveria ter ido atrás de Cristo, pregar Cristo. Paulo poderia ter dito isso, mas não. A mensagem que Paulo extrai dentro de si foi: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, cada situação revela uma mensagem assertiva de Paulo, uma mensagem de transformação. Amém, amados? Então, está todo mundo esperando o tema da mensagem hoje? Ainda não? Brincadeira, pode colocar. O tema da mensagem hoje é: abra a mensagem. Abra a mensagem. Abra a mensagem. A gente vai falar um pouco dessa arte daqui a pouco. Então veja só o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Vamos conhecer mensagens agora. Vamos identificar mensagens para a gente, como pregadores. A Bíblia diz, né? O Billy Graham fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tá certo? Então fala isso para o seu irmão: abra a mensagem. Assim, pregador, vamos abrir a mensagem do livro, né? Assim? Então abra a mensagem. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, amados? Aqui a gente vai identificar algumas mensagens. Pode colocar esse texto, filha, por favor, 2 Coríntios. Deixa eu ver. 12, 7. Depois volta para mim. Isso. Nesse texto nós identificamos a primeira mensagem e o seu emissor. Quem é o mensageiro aqui? A mensagem de quem? De Satanás. A mensagem que nós temos aqui é de Satanás. Está falando aqui um mensageiro. E que mensagem é que Satanás envia para Paulo? Espinho na carne. Tá certo? Nós estamos aqui diante, olha, estudando o livro do Sr. André Osborne, Expulsar e Curar os Enfermos. E ele fala justamente sobre isso. Veja, o espinho na carne é uma mensagem de Satanás. E o que é o espinho na carne? Os obstáculos da vida. O que é o espinho na carne? Esses obstáculos são gerados para arrancar uma mensagem deformada.
Sabe aquela do crente que sobe no monte, faz um jejum o dia todo, sobe no monte, entra no mistério, recebe tudo de Deus e chega embaixo e aí encontra com o vizinho e sai na mão com ele? É o espinho na carne. Você sai de um culto abençoado, Deus fala, e você fala assim, poxa, glória a Deus. Aí você está chegando em casa, tem alguma coisa, ou alguém de repente atravessa alguém, igual eu saí de casa anteontem, fui para buscar pastor no trabalho. Quando eu olho na frente do carro, eu falei, o que é isso? Passou um abençoado com uma caneta esferográfica estourada e passou no para-mão do carro. Então um risco dessa grossura assim de caneta que eu não saio. Eu olhei para aquilo e falei assim, a pessoa que ia falar assim, ah, infeliz. Não. Abençoado tem. Glória a Deus. Vamos lá. Mas dentro de mim não entrou revolta. Em outros tempos entraria revolta. Eu falei para ela assim, estou com raiva não. Fiquei aborrecido, chateado, está lá. Talvez tenha que pintar o paralelo. Por causa de uma caneta, bico. Mas aí naquele dia Deus tinha acabado de falar espinho na carne. Eu não sabia que caneta bico também era espinho na carne, Senhor. Então, vai acontecer circunstâncias para que você deforme a sua característica cristã. Vai acontecer circunstâncias, de repente você está no Bramil, já aconteceu isso? O Luciano tinha que estar aqui para ouvir, né? Porque lá minha experiência é maior no Bramil, pode acontecer lá no Paraibano. Mas você está no Bramil e você chega no caixa, todo feliz, e dá bom dia. E do outro lado, vai querer sacola? Vai agitar o bem? Bom dia. Então, menina, você sabe o que ele fez comigo? Foi lá e pegou e tal. E você está lá. Aí você pensa, por que eu escolhi esse caixa? Podia ter ido em outro. São circunstâncias. Ah, mas peraí, então a pessoa é o diabo? Não, a pessoa não é o diabo. Não é isso. São circunstâncias que vai te provocar a deformar sua mensagem cristã. Como você vai reagir a essa mensagem? O que sai de dentro de você diante disso? É uma situação de trânsito, um que atravessa e tal, e vai tirar você da graça. É lá na escola. Qual mensagem diante de uma provocação está sendo emitida? Uma mensagem de transformação ou uma mensagem de deformação? Então vamos lá. Segunda mensagem. Vamos lá, filha. Verso 9, por favor, do mesmo texto. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? De quem é essa mensagem? De Deus, do Senhor. Ele está dizendo: olha, a minha graça te basta. Olha, não precisa você me pedir mais nada. O que eu tenho é o suficiente para você. O que eu tenho já é o suficiente para toda a tua jornada. O que eu já te entreguei é muito mais do que você merece. O que ele está dizendo: olha, querido, se vira aí com o espinho na carne, porque o teu caminho eu estou patrocinando. Os teus caminhos eu estou segurando. O que Deus falou? Paulo, o mais difícil eu já fiz. O mais difícil eu já liberei no plano espiritual. Nas regiões celestiais você já está abençoado, Paulo. O espinho na carne vai permanecer aí. A mensagem de Satanás vai permanecer aí. Mas para que você entenda, para permanecer digno da minha presença, para emitir a mensagem transformadora diante de qualquer provocação na tua vida. Dá para entender isso, não? Então vamos seguir.
E agora a gente tem o verso 10, a mensagem de Paulo: sinto prazer nas fraquezas. Está entendendo agora? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, olha o ambiente externo. Paulo só pode estar fraco no ambiente externo. O cara está preso, o cara está atacado, o cara está apedrejado, o cara está açoitado, o cara está sangrando, o cara está sobrevivendo fisicamente no ambiente externo. O pessoal que seguia Paulo deixou Paulo para trás, ele está sentindo, ele está só, mas o ambiente externo, é isso que Paulo está dizendo. Quando eu estou fraco, quando o ambiente externo acha que eu estou caído, que eu estou derrubado, que eu estou estourado, que eu estou quebrado, ele fala assim: aí que sou forte, é aí que eu dentro eu me fortaleço. Não me alimento do que há ao redor, não me alimento do que acontece ao redor. Não é porque a minha vida dá certo que minha fé vai ser alta, não é porque minha vida dá errado que minha fé vai ser baixa. Não importa se dá certo ou se dá errado, o que importa é que eu sou forte por dentro. Está entendendo, amados? Então Paulo está dizendo assim: eu sou forte. A mensagem revelada de dentro de mim é transformadora. A mensagem revelada de dentro de mim, ela transforma ambientes, ela transforma aspectos, ela transforma minha mente, minha alma, meu corpo, meu tudo. Amém? Pode subir, filhos, por favor. E nessa noite a gente vai aprender como mensagens são escritas. Você quer aprender? Amém? Como as mensagens são escritas. Então vamos começar com o básico. Na alfabetização, quando criança, primeiro a gente passa pelo controle psicomotor, que fala? Tem professor aqui não? Eu acho que é o controle, né? Psicomotor. E depois começa a aprender o quê? Na minha época, não sei de vocês, vocês são rápidos. Na minha época, primeiro foram as vogais. A, E, I, O. A, E, I, O. Eu lembro mesmo, comigo com a cabeça desse tamanho. O A foi na segunda, o E foi na terça, o I na quarta, o O na quinta e o U na sexta. Não sei se vocês foram assim, mas eu aprendi de segunda a sexta, aprendi. E eu lembro daquele vídeo daquela criança, aquele menino tão bonitinho chegando para a mãe da escola com a mochila, e ele chega assim: cheguei! E aí a mãe: aprendeu tudo, meu amor? Acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Já viu? É bonitinho demais, né? Aí, na semana seguinte, começou o alfabeto. E a primeira parte, a primeira letra do alfabeto é uma vogal A. Opa, tá fácil. Quando chegou no B ficou um pouco complicado. Mas aí B, B de bala, B de bola, B de bota. E a gente passa daí uma semana no B. B, tá todo lado. Na semana seguinte vem o C. Até que chegamos no Z. Já vive uma expectativa. Qual é a próxima letra? A próxima letra é a F, é a K, é a J. Na minha época não tinha J, K, Y, W. Depois que tinham saído, depois voltou. Tá certo? Voltou, não voltou? Voltou. A partir do momento que você tem as letras, você começa a juntá-las e começa a sair as palavras. Amém, irmãos? E depois que você junta palavras, elas se tornam frases. Amém, irmão? E quando você junta as frases, elas se transformam em mensagens. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:3, é importante essa revisão, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O Paulo está dizendo que o fato de eu estar preso num corpo de carne, eu não posso me mover em espírito para lá e para cá. Está preso num corpo de carne, ele precisa se alimentar, se banhar, se vestir e se proteger.
Mas ele está dizendo algo que eu não milito na carne, é no espírito. Eu não brigo na carne, bateu, levou. Eu não deformo ambientes. Eu milito no espírito, eu transformo ambientes. Está entendendo? A gente vai um pouco mais. Esse milito não é do militar. Cadê a família? Não está no salão. É do verbo militar. Família, o verbo militar significa lutar por uma causa. O verbo militar significa combater por uma causa. Está entendendo? Combati um bom, eu militei por uma causa. Eu vivi na carne, mas eu lutei no espírito. Está entendendo o que Paulo está dizendo? Eu lutei no espírito. Então eu estou militando no espiritual e não na carne. Amém, irmãos? Então veja, vamos construir uma mensagem. No espiritual também tem alfabeto. Veja, Apocalipse 21, do 6 ao 7. E disse-me mais: está cumprido, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Jesus está falando no plano espiritual. Eu sou de A a Z. A alfa, primeira letra do alfabeto grego. O ômega, a última letra do alfabeto grego. Então eu sou todas as letras do plano espiritual. Então forme palavras, forme frases, junte as frases e construa a sua mensagem. Aleluia! Ele está dizendo: eu sou a fonte para você construir a mensagem de transformação para a tua vida e para o ambiente a qual você está. Jesus está dizendo assim: eu alfabetizo. Eu alfabetizo. Eu não preciso conhecer todos os textos da Bíblia para ter uma transformação. Eu só preciso saber que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou pegar, Senhor, da tua palavra que tu me destes, eu vou gerar novas palavras, eu vou gerar novas frases e eu serei uma nova mensagem. Então eu não deixo a carne coordenar a minha vida, mas é o teu Espírito quem coordena a minha vida. E olha que coisa linda: quem vencer herdará todas essas coisas. Paulo está dizendo assim: eu venci, eu venci, eu venci, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Jesus é a fonte de construção da minha vida e da sua. Quando a gente fala em nome de Jesus, nós estamos liberando uma transformação. Mas se não houver fé, ou se houver uma fé deformadora, eu estou falando em nome de Jesus para que venha até a mim. Mas eu preciso entender que quando eu falo em nome de Jesus, é que sai de mim para algo acontecer. Quando Jesus se direciona aos discípulos, algumas vezes dizia que homens de pequena fé. Porque vocês ficam pedindo para mim resolver algo que você já pode resolver. Você já recebeu a minha palavra, você já recebeu todas as palavras. Então você sabe emitir uma mensagem transformadora. Os caras andam 3 anos e meio com Cristo e ainda não tem uma mensagem formatada do ambiente espiritual para transformar o ambiente. Então Jesus está dizendo assim: olha, a fé de vocês não é transformadora, é necessário ter. Está entendendo, irmãos?
que não importa o que está lá na tua casa, e não importa qual será o teu fim. E entenda que o fim do conceito que eu te falei, o fim dessa noite, o fim do dia de manhã, o fim do ano, o fim do trabalho, não importa qual a mensagem a gente vai abrir. Qual mensagem a gente vai abrir? O que é que a gente vai abrir no plano espiritual para revelar e transformar ambientes? O Senhor, você pode repetir isso? O Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como Cristo pode ser perfeito? Ou melhor, como Cristo pode se aperfeiçoar se Ele já é perfeito por completo? Não, não é isso. Cristo se aperfeiçoa na minha vida. Ele é perfeito. Mas a partir do momento que a mensagem é dele, na minha vida, a minha fraqueza é total dependência dele que vai acontecer. Cristo começa a não ser deformado por mim, mas sim transformado. As pessoas começam a ver uma transformação. O seu sorriso, o seu brilho. Em outros tempos você esganava, em outros tempos você batia, em outros tempos você sapateava, em outros tempos você gritava, em outros tempos você fazia tudo, mas agora está diferente. Agora tem harmonia, agora tem paz, agora tem força, agora tem um outro aspecto. Diz assim no sermão das bem-aventuranças: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Pastor, eu ainda não entendi direito esse mistério. Eu vou te falar. Um golinho d'água primeiro. Quem lembra da parábola dos talentos? Um certo homem foi para um outro país, chama 3 servos, dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Amém, amados? Quando ele volta, o que recebeu 5 multiplica para 10, dobra. O que recebeu 2, dobra para 4. O que recebeu 1 talento inteiro. Quem entra no gozo do Senhor no texto? Quem entra no prazer do Senhor? Quem multiplicou? O dos 5 talentos e os 2 talentos. E quem é condenado? Vai ser lançado num lugar de choro e ranger de dentes. Quem? Aquele que não multiplicou. Sabe o que o Senhor testifica dentro da mensagem de hoje? Assim: te deixei a minha palavra com vocês, sendo eu o alfa e o ômega, o suficiente para você construir a mensagem que você deveria construir. Para você multiplicou, gerou mensagem, mas você recebeu a minha mensagem, mas não gerou transformação, mas não multiplicou. Você enterrou a promessa que eu tinha para você. Está entendendo isso? Está entendendo? Eu te dei o alfa e o ômega. Eu disse que eu era Cristo na sua vida. Aqueles domingos que você veio, aquele G6 que você estava, aquelas pregações que você ouviu na internet, aquelas mensagens que você recebeu do irmão, aquela vigília, aquela terça-feira, aquele culto de festa, aquele grande evento que aquele grande pregador veio, aquela banda que veio, que tocou, aqueles louvores são pautados dentro da palavra. Tudo aquilo não gerou transformação em você, servo. Você recebeu tanto, mas você não gerou mensagem que transforma. Você simplesmente deformou, enterrou e disse: eu tinha medo, porque o Senhor é um servo justo, é um Senhor justo, é um Senhor que apara as arestas, que pune. Então eu enterrei, eu fiquei com medo. Mas os 2 servos que multiplicaram,
recebeu o básico e do básico fez o complexo, transformou, gerou mensagens, abriu mensagens, abriu a mensagem e transformou ambientes. Pastor, ainda não entendi. Eu estou quase entendendo. Então vamos um pouco mais. Vocês já vão responder porque eu já dei spoiler. Bênção ou patrocínio? O que você quer? Bênção ou patrocínio? Quem quer bênção? Levanta a mão. Quem quer patrocínio? Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pastor, o que é bênção? Bênção é o aval de Deus naquilo que fazemos segundo a nossa vontade e também a vontade de Deus. Isso é bênção. Está de acordo com Deus? Deus abençoa, Deus te dá o aval. Patrocínio é viver a dependência total de Deus debaixo da total vontade de Deus. Deus falou para Josué: eu estou contigo por onde quer que andar. Eu patrocínio, está comigo. Quem bota a gasolina sou eu, quem paga a hospedagem sou eu, quem vai pagar a comida sou eu. Josué, só se esforça, Josué. Josué, só tenha bom ânimo, Josué. Josué, não te espante, Josué. Josué, não temas, eu te patrocino. Ah, Senhor, não desiste, Josué. Revela a mensagem. Está falando que medita no livro da minha lei dia e noite, se alimenta da minha mensagem e revela a mensagem diante das adversidades. Josué, quando o mensageiro de Satanás chegar aqui, Josué, tenha bom ânimo, eu estou patrocinando. Eu imagino as adversidades de Josué, e Josué falou assim: Deus está no controle. Mas aí você vai dizer assim: pastor, que história é essa? Ah, querido, quando o negócio começou a apertar, os líderes tribais começaram a correr, começaram a se posicionar na terra cananeia, querendo dividir a autoridade de Deus para a autoridade de Deus estranhos. Josué falou: o quê? Vocês façam o que você quiser, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Olha a mensagem que revela de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a mensagem que esse homem revela. Olha a mensagem. Não importa o que esteja acontecendo, não importa os mensageiros de Satanás, a mensagem que eu revelo é que eu tenho um patrocinador. Ele me patrocina. Ele me patrocina ao levantar, ao deitar, ao ir, ao vir, comer, beber, falar, ouvir. Ele me patrocina. Pastor, onde é que está esse negócio? Aonde? Numa palavrinha chamada livramento. Quantos livramentos que você tem consciência que você teve e que você dizia assim: agora não tem jeito, agora já era, agora não dá mais, agora chegou o fim. E a mensagem que você emitiu não foi uma mensagem de transformação, foi uma mensagem de deformação, mas algo chamado misericórdia e chamado graça. E aí Deus fez algo chamado livramento, dizendo: eu te patrocino, eu tenho os planos para você. Os meus planos são de vida e não de morte, são de vitória e não de derrota. Agora você imagina quando sai de dentro uma mensagem transformadora, uma mensagem conjugada no alfa e no ômega. Imagina isso.
Confiou? Olha aqui Jesus, o que Deus fala para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Quando não tinha ponte, só tinha mar, eu fui com Moisés. Quando não tinha água doce, só amarga, eu fui com Moisés. Quando tinha o sol incessante na tua cabeça, eu fui com Moisés. Quando a noite era fria, eu fui com Moisés. Quando faltou água, não tinha nem poço de água amarga, lá estava eu com Moisés. Quando não tinha o que comer, lá estava eu com Moisés. E quando você enjoou, eu mudei o cardápio, pois estava eu com Moisés. Segura um pouco aí. Eu tenho mais um pouquinho. Como Israel andava pelo deserto? Se você colocasse os adultos para andar, o que ia acontecer? Os adultos iam no ritmo e as crianças iam no outro ritmo, ficando para trás junto com os idosos. Então quem ia na frente? As crianças. Certo? E quem ia atrás? Os adultos. Adulto só cresce pro lado. Criança pé de criança, beleza. Começa o ano calçando 28 e termina o ano calçando 38. Enquanto que as crianças iam andando e o tempo ia passando, a percepção delas da sandália crescendo junto com os pés, da roupa, a Bíblia diz que parecia nova, passada todos os dias. A percepção da criança ia acontecendo mais do que aqueles mais velhos que estavam ali atrás. A mensagem nas crianças começou a ser gerada diferente da mensagem dos adultos que estavam atrás. Atrás, murmuração. Na frente, transformação. As crianças de 13 anos estavam ali à frente. Só que eles ficaram 40 anos. Ou seja, 10 anos depois, quem estava na frente estava com 23. E quem estava atrás com 40, 50, 60, 70, 80. E o que começa a acontecer? Quem está na frente agora não tem o ritmo de quem está atrás. Quem está na frente tem um ritmo mais rápido. Vai à frente, pisa na promessa primeiro, toca na promessa primeiro. Enquanto os que ficam atrás não transformam, deformam e começam a morrer, a morrer, a morrer e não pisa na terra prometida. Então, querido, assim como diz o Senhor, o Rei dos Céus é das crianças, porque as crianças percebem transformação, as crianças emitem mensagens verdadeiras, e o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Voltamos no livro de Paulo. E o segredo de tudo: e para que não me exaltaste pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para mim eu desprofetear, a fim de não me exaltar. Paulo está dizendo o seguinte: se Salomão tivesse um espinho na carne, porque Salomão se exaltou da excelência de sabedoria e de revelação. Paulo começa o discurso
discurso dele agradecendo a Deus pelas tribulações. Paulo inicia o discurso agradecendo a Deus pelos obstáculos, pelas adversidades, porque Paulo está entendendo que a excelência das revelações só pertence a Cristo. Eu não sou nada, Ele é tudo na nossa vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Será que agora tem sentido para você e para mim? A fala de Paulo dizendo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual a mensagem diante do fim será revelada? Abrir a mensagem é abrir a palavra. E quando você sai daqui, se Deus te tocou, você vai dizer assim: nossa, a palavra foi uma bênção, a palavra mexeu comigo, a mensagem foi uma bênção. Só que não sou eu. O que diferencia eu de você é somente esse microfone. Porque todos somos pregadores. Podemos pregar mensagens transformadoras para nós e para o ambiente. Ou podemos pregar mensagens deformadoras. Quem é você e eu? Quem somos? Aqueles que multiplicaram os talentos, ou aquele que recebeu e enterrou? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Aqueles que têm fé só para receber, ou quem tem fé para sacrificar, para oferecer? Quem somos nós? Aqueles que entendem o seu verdadeiro papel, ou simplesmente entende que a gente veio na terra para ter carro bom, comida boa, roupa bonita, viagem bonita, praia no final de ano, celular? Oh, querido, eu vou te falar que isso tudo a gente pode ter, mas isso tudo é muito pouco. Isso tudo não é nada. Você já imaginou você viver para isso? É uma vida sem sentido. A gente vive para coisas maiores. A gente vive para revelar Jesus na nossa vida. A gente vive para abrir mensagens do fundo da alma e gerar transformação aonde quer que estejamos. Jesus te chamou para multiplicar a sua palavra. Jesus te chamou para, com autoridade, ousadia, liberar palavras proféticas. Está entendendo o que é um profeta agora? O profeta é aquele que revela palavras construídas através do alfabeto alfa e ômega. E não é o do grego, mas é o dos céus. Yeshua HaMashiach. É dele que veio a revelação. E a glória dele, a honra é dele. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus, o Nazaré. Pastor, mas eu só sei dizer glória a Deus, já é uma mensagem. Mas eu só sei dizer aleluia, já é uma mensagem. Pastor, eu já digo, eu sei dizer Jesus cura, Jesus liberta, Jesus renova, Jesus transforma. Querido, você já é um pregador. Não importa. Diante de qualquer final, a palavra ser revelada, ela precisa ser de transformação. E só em Cristo nós podemos. Ouça esse louvor. As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. Olha a mensagem sendo revelada.
brota no trono. Declara isso para você. Eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Sei que existe cura. Eu tenho um pai que não só me abençoa, mas me patrocina. Emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio. Declara isso, Deus, dessa água. Quem tem sede, que venha a mim, beba, assim diz o Senhor. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Eu sei que existe cura. Que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Levante duas mãos pro alto. Adora Ele com toda a tua alma e coração. Eu adoro, pois eu sei. Revela a mensagem. Revela a mensagem para Ele. Pois eu sei. Declara: te amo, Jesus. Ela só nada sem ti, Senhor. Pois eu sei. Só de ti eu preciso. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Vamos agora num ambiente de gratidão. Agradecer a Deus por tudo que a gente ainda não tem. Agradecer a Deus por aquele emprego que a gente ainda não tem, por aquele casamento que ainda não temos, pela roupa que ainda não temos, pela vida que ainda não temos, pela saúde que a gente ainda não tem. Agradecer a Deus pelo reconhecimento que a gente ainda não tem. Agradecer a Deus pela inteligência que a gente ainda não tem. Agradecer a Deus pelo sapato que ainda não tem, pelo celular que ainda não tem, pelo carro que ainda não tem, pela casa que ainda não tem, pelas férias que ainda não tem, pelas contas ainda pagas que ainda não conseguimos ter. Agradecer a Deus pelas mensagens de desistência, a qual nós não desistimos. Agradecer a Deus, porque apesar de não termos nada dessas coisas,
Jesus. Temos nele toda a saciedade da nossa alma e toda a satisfação do nosso ser. É Cristo quem nos alimenta, é Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos veste, é Cristo quem nos acolhe, é Cristo o nosso teto, é Cristo o nosso alimento, é Cristo as nossas roupas, é Cristo as nossas vestes, é Cristo a nossa sabedoria, é Cristo o sentido da nossa vida, é Cristo o nosso relacionamento, é Cristo tudo. E aí eu vejo Jesus dizendo: por que andais tão ansiosos? Com que haveis de beber? Com que haveis de vestir? Em Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Olhai as aves do céu, que não fiam, que não cegam, mas o Pai que está no céu as alimenta todo dia. Portanto, meus irmãos, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então revela, 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 revela a mensagem que transforma. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Tem alguém nessa noite? Sabe aquela coisa assim? A gente como crente, a gente já... Eu vou falar de mim, cansado, sem força. Preguei aqui sobre Sansão. Sansão estava morrendo de sede, estava desidratando literalmente. Por que Sansão? Sansão bebeu água antes. Pastor, se Sansão tivesse bebido água, mas não é essa água que eu estou dizendo, não. É aquela água que Jesus foi dar para a mulher samaritana. Se ele tivesse clamado ao Senhor: Senhor, eu entrego meus caminhos a Ti, Senhor, é o Teu Espírito na direção, o Senhor me levantou como um juiz, eu quero ser justo, eu quero vencer as batalhas para exaltar e glorificar o Teu nome, ele não teria desidratado. Ele bebeu água errada. E às vezes a gente bebe água errada. Às vezes a gente recebe umas pancadas que a gente fica até zonzo. O labirinto vem, a gente vê tudo rodando e a gente acha que o mundo está rodando ao nosso redor. Não é nada disso. A gente acha que ali é o fim. Agora não tem mais jeito. Mas ele disse que ele é o alfa e o ômega. Ele é o início, ele é o fim. E às vezes a gente não começa nada com ele, mas se a gente terminar com ele, ele sendo o fim, ele resolve. E ele resolve. Quando Paulo fala eu combati o bom combate, ele está dizendo não foi super-homem não. Pensei em insistir muitas vezes. Mas de dentro de mim, mensagens transformadoras me manteram de pé. Talvez a gente ache que precisa muito, precisa, mas não tanto do pregador, do discipulador. Mas o Senhor fala assim: entra no teu quarto, que o teu Pai que está no céu vai se revelar a você. Por mais que essa palavra seja um bálsamo na tua alma, bálsamo será se você gerar uma palavra para ele. Então Paulo nos ensina que combates são travados diariamente, todos os dias, e os fins se apresentam todas as horas para nós, em todos os momentos.
Um segundo apelo diferente. O primeiro apelo é você que está distante dos caminhos do Senhor, você que tem apanhado do mundo, apanhado, e a tua mensagem é: eu não aguento mais. E a tua mensagem é: Deus esqueceu de mim. A tua mensagem é: Deus não gosta de mim. Você quer mudar a tua mensagem de vida? Eu quero te convidar a levantar sua mão onde você estiver. Se você quer voltar para Jesus, aceitar Cristo, seu único suficiente Salvador, só levantar a mão assim, onde você estiver. E a gente vai orar por você. Tem alguém nessa noite que queira: pastor, eu quero, eu libero você. Eu vou falar de 1 a 3. Deus quer te transformar num pregador que transforma ambientes. 2, o Senhor quer estabelecer a fé verdadeira sobre a tua vida, a fé da entrega. 3, o Senhor quer patrocinar os teus caminhos. Por favor. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Não é a hora. Você já está no final, você está sem Jesus. No final, sem solução. Eu não sei quantos vão desejar, mas dependendo do número, vocês não vão dar conta. Todo guerreiro na batalha, ele perde muita caloria, ele se movimenta muito, muita energia é desprendida. A armadura fica larga, fica meio frouxa. É necessário que a armadura seja ajustada. É necessário que venha um renovo de força para esse guerreiro. O apelo dessa noite é: aí você levanta a mão, porque dependendo da quantidade eu vou ministrar direto com vocês. Quem deseja, você guerreiro do Senhor nessa terra, tem muito combate que você tem enfrentado, muita coisa, mas Deus te falou: olha, te deu uma armadura, você veste, não tira, mas ela está larga, ela precisa ser ajustada novamente, ajustada. Você que é um guerreiro, que as suas forças, suas energias estão se esvaindo, eu quero ministrar um renovo espiritual sobre a tua vida, um renovo de autoridade e poder sobre a tua vida, e ajustar a armadura de Deus. Quem deseja, levanta a mão até o céu. Quem quer, levanta a mão.
Vocês ficam aqui comigo, em nome de Jesus. Declara isso, repete comigo: Senhor meu Deus, na minha natureza eu não sou um guerreiro, mas na tua essência eu sou sim um guerreiro. O Senhor me deu uma armadura e diante de muitas batalhas gastei energia e a armadura se afrouxou. Mas nessa noite eu te peço para batalhar em seu nome até o final de meus tempos. Ajusta sobre mim a sua armadura e renova, para a glória do nome de Jesus, as minhas forças, me dando novas estratégias, uma nova mensagem, ousadia, unção, poder e autoridade, para que o seu nome, através da minha vida, transforme a minha e a vida de muitos para a exaltação e glorificação do seu nome. Quem recebeu, diga amém. Amém. Amém.